Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 8, incluída pela Lei 12.010/2009, da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial na qual conste: inciso 1, qualificação completa; inciso 2, dados familiares; inciso 3, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável; inciso 4, cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas; inciso 5, comprovante de renda e domicílio; inciso 6, atestado de sanidade física e mental; inciso 7, certidão de antecedentes criminais; inciso 8, certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vistas dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 5 dias, poderá: inciso 1, apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2, requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Inciso 3, requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entenderem necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios e que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificar nos autos a conclusão da participação do programa referido no artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas,
decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, a audiência, instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada de estudo psicossocial, abrindo a seguir vistas dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual período. Artigo 197 deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Parágrafo 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes de caso dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fim de adoção ou a devolução da criança e do adolescente depois do trânsito julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.